E a gente começa com notícia boa, né? Apesar de estar difícil de trazer notícias boas, mas de vez em quando surge. Olha só, matéria do Globo foi repostada pelo Deltan Dallagnol. Em decisão sobre pesquisa, juiz eleitoral do Paraná diz que Deltan Dallagnol não está inelegível. Aquilo que a gente já vinha falando para vocês, o próprio Deltan Dallagnol já vinha falando, né, que ele pode concorrer perfeitamente à eleição para prefeito de Curitiba. A decisão da primeira instância da Justiça Eleitoral apenas confirma o que já estávamos dizendo. Estou elegível. No exercício de futurologia do TSE, não declararam minha inelegibilidade. O PT pode espernear, mas devido à perseguição deles, agora temos uma confirmação disso em uma decisão judicial. Obrigado, Glaze, por usar os recursos do seu partido para provar que estou inelegível. A Gleisi Hoffmann entrou com a decisão para retirar o nome do Deltan Dallagnol, que estava inelegível na visão do PT. O juiz eleitoral deu a decisão, mantendo que as pesquisas eleitorais têm que manter o Deltan Dallagnol, porque o Deltan Dallagnol não está inelegível. A decisão dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em momento algum, cita inelegibilidade do Deltan Dallagnol. E não dá para fazer interpretação extensiva, ou seja, se não está nos autos, não está no mundo. Então, o que acontece é que Deltan Dallagnol vai poder concorrer à Prefeitura de Curitiba e, com certeza, é um nome forte, um nome apto à vitória, né? Isso é bom para Curitiba. Vamos lá, matéria do jornal Razão, pessoal. O Lula hoje deu um depoimento que está circulando por todos os meios de comunicação, né? Falou que o Bolsonaro é um covardão e que não deu golpe porque ele é um covardão. Debochou Lula, não teve coragem e ficou chorando. Então o Lula, ironizando o Bolsonaro, tirando onda com o Bolsonaro, chamou ele de covardão. Lula chama Bolsonaro de covardão por ter deixado que o petista assumisse o governo do Brasil. Não teve coragem e ficou chorando, declarou o presidente da República. Ele afirma que Bolsonaro e aliados financiaram os manifestantes do 8 de janeiro para que ocorresse um golpe no Brasil, enquanto o presidente estava escondido nos Estados Unidos. E é estranho, né? Se ele fala que o Bolsonaro não teve coragem, então não teve tentativa de golpe, não teve golpe. Ele foi impedido ou não teve coragem? O fato, a verdade dessa história toda é que esse discurso não vem, convencendo muito essa história de golpe de Estado. Se fizer uma pesquisa hoje entre os brasileiros para saber se Bolsonaro tentou o golpe de Estado ou se não tentou o golpe de Estado, ou melhor, já até foi feita uma pesquisa se o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, 70% dos brasileiros dizem que não. É simples assim. Matéria da Folha de São Paulo, republicado pela Bárbara do Te Atualizei, republicado pelo Carlos Bolsonaro. Tá? É o Carlos Bolsonaro citando a Bárbara aqui. É o seguinte, a matéria do Folha de São Paulo diz o seguinte: saúde infla repasses para a dengue, ou seja, estão repassando dinheiros com superfaturamento, segundo a denúncia da Folha de São Paulo, e distorceu os dados para amenizar o impacto da doença. Distorceu dados e dizendo que é só uma denguezinha, tá? Nesta sexta-feira, o Brasil ultrapassou os casos prováveis do ano passado e alcançou 513 mortes. Então, assim, nós estamos entrando num caos de dengue, zika, chikungunya. Lugares como a Itália, por exemplo, estão exigindo uma desinfetação dos aviões brasileiros que estão chegando lá. Já chegaram a falar que isso afeta até, leva risco até para a Europa. E o Carlos Bolsonaro escreveu aqui, ó, só imagine o fato, se o fato rotineiro ocorre com qualquer outro. Só imagine, ou seja, se tivesse uma notícia de que fosse qualquer outro, que tivesse inflando repasses para dengue e escondendo, minimizando dados sobre a doença, sobre uma epidemia que o Brasil está vivendo. E o que mais me chama a atenção, e já é o sexto ou sétimo editorial que eu falo sobre isso, e sabe, tá me chamando muita atenção, mas muita gente não está falando sobre isso. Lula não mencionou nada sobre a dengue até agora. Parece que o Lula finge que não existe isso no Brasil. Cadê a turma da ciência, hein? Vergonhoso. Vamos lá. O Luiz Bassi fez uma publicação aqui, ó.
simplesmente Xi Jinping apresentando sua tropa após Putin citar Terceira Guerra Mundial. A China é aliada da Rússia. Vocês estão vendo a tropa da China aqui que o Xi Jinping citou, mas presta atenção. O Putin falou que se a União Europeia mandar ajuda para a Ucrânia, vai ter a Terceira Guerra Mundial. E ele falou isso depois da eleição que ele... vamos dizer que ele venceu, né? Que ele venceu a eleição com 87% de aprovação. No discurso de vitória, ele falou que se acontecer de qualquer país da Europa mandar tropas para a Ucrânia, vai estourar a Terceira Guerra Mundial. E o que chamou atenção é que no dia posterior, o Xi Jinping mostrou toda a força aqui do exército chinês, ou seja, mostrando que são aliados da Rússia e estão prontos para o que der e vier. E aí surgiu um ponto também até interessante sobre uma fala do Donald Trump. O Donald Trump, durante um discurso, ele disse que se ele não vencer as eleições, os Estados Unidos terão um verdadeiro banho de sangue. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Trump, ainda disse em discurso que imigrantes não são pessoas, tá? Isso aqui é a matéria do jornal Metrópolis. E aí, durante um discurso, o Donald Trump ironizou o Biden e falou que se o Biden vencer, os Estados Unidos serão um banho de sangue. É lógico que a imprensa mundial reverberou aqui o 6 de janeiro deles, né? Ou seja, o que aconteceu no Capitólio. Trump está sendo extremista para mandar as pessoas partirem para uma guerra civil caso o Trump não vença. E aí já veio a ala do lado do Trump falando o seguinte: não, o Trump está citando sobre a fraqueza do Biden em relação às questões internacionais. Os Estados Unidos é alvo e se acontecer uma guerra, os Estados Unidos vai ser destroçado, porque o Biden é fraco. O Biden não tem o potencial para enfrentar, para amenizar as crises. O Biden não tem essa condição. Então ficou esse disse que não disse. Mas o que você vê na imprensa é que o Trump é extremista, que ele causa um mal para os Estados Unidos e que ele fez ameaças ao Biden se ele não vencer. Tá? É a mídia sendo a mídia, como você conhece. Matéria do jornal Metrópolis agora. O trunfo da oposição para a PEC antidrogas tramitar rápido na Câmara. A PEC antidrogas já foi aprovada no Senado, vai ser enviado para a Câmara dos Deputados assim que tiver a votação em plenário, conforme anunciou o próprio Pacheco, mas lá no Senado eles vão contar com uma moça, a Caroline de Toni, para poder fazer isso andar. Membros da Frente Parlamentar da Segurança Pública veem um trunfo para agilizar a tramitação da Câmara dos Deputados da PEC que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas. Deputados da Frente apostam todas as fichas na deputada bolsonarista Caroline de Toni, que assumiu na semana retrasada a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A avaliação é que à frente do colegiado, a parlamentar dará celeridade à tramitação da proposta. A expectativa é de que ela paute a PEC assim que a matéria chegar à CCJ. A CCJ, ela tem essa prerrogativa, então é uma das comissões mais importantes que existem na Câmara dos Deputados. E uma das prerrogativas que a CCJ tem é poder pegar as matérias que vêm do Senado, que vão ser discutidas a sua constitucionalidade, e colocar ela em votação o mais rápido possível. E aí, com toda certeza, vai ser uma vitória da bancada da Segurança Pública. E olha só, o Renato Batista, ele fez uma publicação aqui que vale a pena a gente mencionar. É lícito até os eleitores do Lula se manifestarem. Então, assim, foi feita uma publicação onde um eleitor do Lula se manifestou, né? E eu queria que vocês vissem aqui a manifestação do eleitor do Lula que diz que comemorou muito a vitória do Lula. Para quem duvida que havia um apoio maciço do Lula num determinado setor, ou seja, entre os presidiários, então é só você observar aqui
o que diz esse rapaz. Lula, caralho. Faz o L, tio, faz o L. Bolsonaro aqui com nós não cola nessa porra. Votou no Lula. Eu não votei porque eu não tenho título, eu tava na cadeia. Mas sacudiu tudo lá dentro quando ele ganhou, hein? Nós sacudi as grades e tudo na cadeia. A rapaziada na cadeia comemorou, então. Se nós ficou como lá dentro, na cadeia e nas presentes. Rafli, dá uma atenção pra rapaziada que tá presa. Dá também. Tem um diálogo cabuloso. Tem. Por que você ficou feliz que ele ganhou? Porque é paizão nosso, esse cara aqui, mano, ajudou nós pra caralho. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentada, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu vou vender um dedo pra ele depois. É sério, eu tenho 6 a mais também. Meu nome é Renato Batista e pra... É isso, pessoal. Assim, seria cômico se não fosse trágico. Mas assim, isso aqui serve para mostrar para vocês que tem sim, tá? Gente dentro da cadeia que comemorou e comemorou muito a vitória do Lula. Contra fatos, não há argumentos. Você vê alguém que foi testemunho ocular disso falando do que aconteceu, não é? Olha só, pessoal, achei interessante aqui, essa matéria a gente precisa discutir de frente. Teve muita gente que foi eleita com a bandeira do conservadorismo e hoje, sinceramente, a gente não consegue trazer, inclusive, informações aqui sobre o que se está fazendo na Câmara. A gente não consegue perceber pontos positivos. Por exemplo, o impeachment do Lula não foi assinado, nem nada nesse sentido. E olha só essa matéria, estou falando pelo da Cunha, tá? E olha essa matéria aqui. Deputado da Cunha em vídeo de ameaça a ex, encher sua cara de tiro. Um vídeo inédito gravado por Bettina Gusiek, de 28 anos, ex-companheira do deputado federal Carlos Alberto da Cunha, conhecido como delegado da Cunha, mostra o parlamentar proferindo insultos e ameaças contra a mulher. Da Cunha, de 46 anos, eleito por São Paulo com mais de 180 mil votos, foi acusado de violência contra a ex-mulher, se tornou ré pelas agressões de 2023. Ele ficou conhecido na internet, compartilhando vídeos de operações policiais. A justiça, Bettina, disse que o parlamentar bateu a cabeça dela na parede e tentou sufocá-la. As imagens do vídeo inédito foram exibidas na noite desse domingo no Fantástico da TV Globo. Ó, o vídeo tá lá. Para quem não assistiu o vídeo, vai lá e dá uma olhada no vídeo. Não vou entrar no mérito aqui. Se fez alguma coisa errada, devido processo legal para ele, tente provar sua inocência ou, se não, que seja condenado. Mas o grande ponto que eu venho falar aqui é da figura como parlamentar. Muita gente, mas muita gente votou em delegado da Cunha, confiando que teria um conservador que faria um trabalho de oposição ali ao Lula, que faria um trabalho pesado de combate à violência. E assim, é uma figura que eu não estou conseguindo vislumbrar isso, tá? E posso até estar sendo aqui injusto no que eu estou falando, mas assim, pela exposição que o da Cunha tinha na função sua como parlamentar, sem assinar pedido de impeachment do Lula, sabe? Se alinhou ali dentro muito rápido. É o que eu não consigo perceber hoje em relação ao parlamentar. E você? Qual a sua percepção sobre o delegado da Cunha? Coloca no comentário. Estou equivocado? Lista aí quais foram os pontos positivos que você viu aí do mandato da Cunha para mim, tá bom? Vamos lá, ó. Matéria do Globo. Lula perde seguidores no Instagram, enquanto o encrencado Bolsonaro avança. É engraçado, não é? A diferença é bem gritante em qualquer lugar ou situação. Você consegue entender de todas as formas aqui que o Lula não consegue juntar gente na sua live, não consegue juntar gente nas suas manifestações e começa a perder seguidores cada vez mais, enquanto o Bolsonaro, que é o mauzão, que é a pessoa ruim, começa a ganhar seguidores ainda mais. Ou seja, sabe aquela turma do isentão que, não, mas o Bolsonaro fala besteira demais, eu não vou de Bolsonaro, não. Pois essa turma hoje já começa a voltar e falar, olha, Bolsonaro podia não ser dos meus sonhos, mas olhando o Lula que está aí e vendo que a única pessoa que tem potencial para barrar Lula é Bolsonaro. E isso está acontecendo muito, pessoal. Está acontecendo muito. Então, você vê, antes de mais nada, que o Lula hoje não tem apoio popular, está derretendo, marcou reunião hoje
por causa de estar derretendo e vai achar um jeito de colocar a culpa em alguém. É o grande ponto. E assim, a única coisa que a gente consegue pensar é que, quem sabe, as eleições do ano que vem sejam bem tranquilas, né? A Rússia teve eleições bem tranquilas, né? Bem como a esquerda quer para o Brasil. É o que diz a matéria do Terra Brasil Notícias. A discussão sobre regimes que mantêm aparências democráticas enquanto operam de forma autoritária é complexa e multifacetada. Em muitos casos, esses regimes realizam eleições para manter uma fachada de legitimidade, apesar de várias práticas que comprometem a integridade do processo eleitoral. Na Rússia, por exemplo, as recentes eleições presidenciais resultaram em uma vitória significativa para Vladimir Putin, com a maioria dos candidatos da oposição impedidos de concorrer por razões diversas, incluindo prisão, exílio ou até morte, e com a dissidência sendo efetivamente proibida. O resultado das eleições foi amplamente visto como previsível. As mudanças constitucionais que eliminaram os limites do mandato presidencial também contribuem para a possibilidade de Putin permanecer no poder até 2030. Então, se tem uma coisa que tem que ser aprovada no Brasil rápido, mas rápido, para ontem, e é muito criticado por Lula, é o fim da reeleição. Precisa ser aprovado o fim da reeleição, porque são vários fatores que você vai somando, tá? Um deles é a imprensa emparelhada, outro é as trocas de favores entre poderes para facilitar a vida de um ou de outro. Então, assim, é complicado porque a gente não pode reclamar muito, literalmente, não pode muito, né? Mas a gente está vendo o que está acontecendo. Inclusive, o pessoal do jornalismo aí sentiu a água bater no bumbum, agora está recorrendo aí, criticando, né? Suprema Corte. A Abrage recorre de tese que culpa jornais por entrevistas. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, se você é um jornal e traz um entrevistado, vamos pôr, por exemplo, a CNN, trouxe o Ciro Gomes. Aí o Ciro Gomes falou: o Lula está fazendo o maior escândalo de corrupção com os precatórios. Se essa fala do Ciro Gomes for considerada uma fala mentirosa e o Lula quiser processar, o jornal vai responder. Essa é a nova tese. Então, assim, o jornal nenhum quer colocar entrevistado nenhum que tenha coragem de denunciar alguém. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo apresentou recurso contra a tese jurídica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os veículos de imprensa são responsáveis no caso de declarações de entrevistados que imputem facialmente crime a terceiros. Pelo entendimento alcançado em novembro, por maioria, 9-2, se um entrevistado acusar facialmente outra pessoa, a publicação poderá ser condenada a pagar a indenização a quem foi alvo de acusação falsa. Pois é, não tem mais a quem recorrer. Vocês vão recorrer para quem? Para Deus? Então, assim, eles estão questionando a tese, estão criticando a tese, mas a decisão já foi estabelecida. E o que acontece? Hoje o jornalismo vai sentir na pele o que é estar sobre o olho do furacão, estar sobre o grande olho, observando tudo que eles falam ou não. Pois é a nova regra que existe no Brasil. E aí, agora, os jornalistas sentem e chorem e tomem cuidado para que os entrevistados não falem nada contra o Lula. Afinal, Nicolas está sendo processado até por chamar o Lula de ladrão, não é? Pois é. Se fosse durante uma entrevista, o jornal que levou o Nicolas também ia responder. Se fosse de direita, né? É isso, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês daqui a pouco. Até o próximo editorial.